Boa noite, meus amados. Graça e a paz estejam com todos. Para mim é sempre gratificante poder estar aqui, né, compartilhando com vocês um pouco do que nós temos aprendido com a palavra de Deus, ok? Como eu tinha falado na outra gravação passada, expliquei um pouco sobre o porquê desse espaço de tempo que levou, né, de que eu tinha parado as gravações. Então eu não vou aqui repetir, porque senão vai ficar muito repetitivo, vai ficar longo de novo o vídeo, entendeu? E bola pra frente, ok? Então não precisa, se você tiver com dúvida em alguma coisa que eu falei, você volta aí no meu Face, tá aí gravado, você vai voltar lá e você vai ver as minhas explicações que eu dei do porquê ter passado esse tempo, né, sem ter gravado nada, sem ter transmitido alguma coisa, ok? Mas como eu falei a semana passada no outro vídeo, você assiste e a gente está aqui voltando de novo. E como eu tinha colocado aí no Face, a gente vai aqui agora dar um início a uma série de estudos, né, sobre interpretação bíblica, ou seja, sobre os métodos que existem e que são empregados na profecia bíblica, principalmente no ramo de escatologia, ok? A gente vai trabalhar um pouco com uma ferramenta chamada de hermenêutica, tá vendo aí, ó? Que ela é a ciência da interpretação. Esse livro aqui é um livrozinho pequenininho, tá vendo aqui, ó? Eu recomendo você que quer aprender um pouco sobre interpretação, entender os tipos literários, as formas literárias que a Bíblia ela trabalha, que se encontram nela, por ser uma linguagem, um livro antigo. Então não é de qualquer maneira que se entende a palavra de Deus. Então aqui é uma ferramenta útil que vai ajudar bastante você a entender um pouco melhor a sua leitura bíblica, vamos assim dizer, ok? Eu vou apenas mostrar aqui alguns materiais que eu tenho aqui. Não são todos que eu tenho, porque não estão todos aqui disponíveis comigo. Uns estão na casa da minha mãe, agora não trouxe todos para cá, ok? Mas são livros que são ferramentas boas para você que quer iniciar nos estudos teológicos, se você quer aprender melhor a entender a linguagem da Bíblia. Esses livros aqui são livros simples, mas que são profundos no entendimento e que vai ajudar bastante você a entender melhor um pouco o conteúdo bíblico, ok? Como eu já tinha mostrado esse aqui, ó, hermenêutica, ok? Ele é pequenininho. Tem esse outro livro aqui também, ó, publicado pela Geográfica, que é Como Entender a Bíblia. Esse livro aqui ele é muito interessante, eu já tenho ele há alguns anos. Eu vou só aqui mostrar um pouco do seu sumário, as questões que ele vai aqui trabalhar. Por exemplo, o que podemos esperar de um estudo bíblico? Então você, quando faz um estudo bíblico, você tem um objetivo. Como você vai esperar, como você vai atingir esse objetivo? Por exemplo, segundo, como podemos saber o significado da Bíblia? A Bíblia ela trabalha com uma diversificação enorme de literatura, ela trabalha com poesia, ela trabalha com livros históricos, ela trabalha com livros proféticos, ok? Livros que trazem mensagens em forma de poemas. Então cada uma delas tem uma aplicação, ela tem um significado que você deve analisar para que você possa entender e tirar um proveito bem mais aguçado da palavra de Deus. O que torna a Bíblia um livro diferente, né? Com certeza a Bíblia é um dos livros mais diferentes em meio a tanta literatura que existe. Ela, com certeza, primeiro ela é especial porque é um livro que se trata sobre o caráter de Deus em salvar eu e você pecadores. Segundo, como a Bíblia foi escrita, como ela foi compilada, quem a escreveu, como ela chegou a essa conclusão aqui, ó. Quanto tempo se passou? Como foi que eles chegaram a isso aqui? Quantos cânones, quantos sínodos foram necessários para fechar um cânon sagrado com essa quantidade de livros, ok? Então, esse livro aqui, ó, ele é muito bem conciso, ele é simples, ele é muito bom, interessante. Você encontra ele aí nas livrarias evangélicas e eu recomendo você adquirir, você que quer iniciar. Outro livro aqui também interessante, o outro é Como Entender a Bíblia. Deixa eu mostrar de novo, ó. Lembrando que aparece o contrário aí para vocês, ok? Ó, Como Entender a Bíblia. Esse outro aqui, ó, é Como Estudar a Bíblia. Será que você estuda a Bíblia da mesma maneira como você está estudando um livro de história? Será que você estuda a palavra de Deus da mesma maneira como você está estudando talvez a sua tese de doutorado para direito, para medicina? Será que é dessa maneira que se estuda? Então esse livro aqui, ele é bem simples também, é fácil de você encontrar. Ele é para iniciantes, ele vai trazer uma bagagem muito interessante para que você possa tirar mais
proveito da sua leitura bíblica. Um outro livro aqui também, que é muito interessante, é esse livro aqui, ó. Símbolos, tipos e mistérios da Bíblia. Ele vai trabalhar aqui um pouco a linguagem tipológica que a Bíblia utiliza em várias partes da sua narrativa, ok? A Bíblia trabalha, principalmente no livro de Apocalipse, ele trabalha com muitos símbolos. E o que esses símbolos, ele tem uma verdade por trás, e o que é que eles revelam com essa simbologia? Tipos, né? A Bíblia diz que no Antigo Testamento era sacrificado o cordeiro, né, para tirar os pecados da nação de Israel, mas ali já é um tipo do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquele cordeiro era um tipo de Cristo, ok? Então são essas questões aí que são muito interessantes você ficar por dentro, que você vai entender melhor o conteúdo, ok? E outro livro muito interessante aqui, ele já é um pouco mais avançado, né, que é A Origem e a Transmissão do Novo Testamento, que é publicado pela Sociedade Bíblica. Esse livro aqui, ele na verdade é um livro de crítica textual. Ele vai aqui trazer algumas críticas, vai falar um pouco sobre como foi que teve a origem o Novo Testamento, como é que ele foi transmitido, a sua compilação, como ele chegou nas nossas mãos, e alguns problemas de crítica textual que o Novo Testamento pode trazer. Por exemplo, aquela passagem no Evangelho de João, do capítulo 8, da mulher do adultério, onde Jesus está ali escrevendo no chão, né? Pronto, alguns estudiosos chegam a afirmar, com busca em arqueologia e na sua crítica textual, gramatical, a conclusão de que esse texto ele não é originário do Evangelho de João. Ele foi acrescentado anos à frente por algum copista, por algum pai da igreja, e ele não fazia parte do manuscrito original. E aí, como é que a gente chega nessa conclusão? Então, é maravilhoso você adquirir materiais para que você possa entender melhor e assim você ficar mais por dentro, né? E conhecer melhor o que a palavra de Deus nos ensina. Por último, eu quero mostrar o meu xodó. O meu xodó é esse livro aqui, ó. Entendes o que leis. Esse livro aqui é maravilhoso. Eu já li esse livro aqui umas 4 vezes já. Ele está aqui todo marcado, todo surrado. Ele, na verdade, foi o meu primeiro livro de hermenêutica, Entendes o que leis. Ele é um livro muito enfático, ele é simples, a sua leitura também é uma leitura muito boa de você assimilar. Ele não trabalha muito academicismo, ele é mais para pessoas leigas que estão realmente dando os seus primeiros passos. Eu recomendo demais você adquirir este livro aqui, ó, Entendes o que leis, ok? E por hoje é só de mostrar livros aqui, ok? Então, eu tenho mais dentro dessa área, mas eu não trouxe todos para cá, até porque também vai encher aqui a mesinha. E a gente, antes de entrar no nosso assunto, na nossa série aqui de estudos de interpretações, de métodos de interpretação bíblica, eu quero aqui ler um texto com base nesse tema desse livro aqui, ó, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, uma passagem muito conhecida dos irmãos da igreja, que é aquele encontro de Filipe com o eunuco. E Filipe faz uma pergunta muito interessante aqui ao eunuco. E essa é uma pergunta que eu quero deixar de reflexão para que você possa meditar e você correr atrás para tentar entender cada vez mais a palavra de Deus. Se você tiver aí com a Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, apenas o versículo 30. Eu não vou ler aqui o contexto, que é para a gente não tomar muito tempo. Em casa você lê aí todo o contexto, e aí você vai entender o que é, de onde eu estou extraindo esse versículo aqui, ok? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e o versículo 30 diz assim, olha só, ó. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías, e perguntou, olha a pergunta que Filipe fez para o etíope, que estava lendo uma escritura, uma passagem, provavelmente é Isaías 53, ok? Ele estava lendo lá, o etíope estava lendo. E aí Filipe se aproxima dele, olha a pergunta que Filipe vai fazer para o eunuco. Olha só. Compreendes o que vem lendo? Aqui é a versão atualizada, ok? Olha a pergunta que eunuco. Você está entendendo o que você está lendo? E aí depois você vai ler lá o diálogo lá e o eunuco vai responder, ó, como é que eu posso entender se não tem quem me explique? Então se faz necessário
algumas passagens ter uma explicação mais concisa, uma explicação mais aprofundada. Por isso, a necessidade de você adquirir material, você buscar comentários bíblicos, você buscar dicionário, para que você possa entender melhor aquilo que você está lendo. O foco da nossa série aqui de estudo, aqui no caso, na verdade, né, é para a gente ter uma compreensão melhor, né? Para quem acompanhou as outras lives lá, né, eu vim falando e discorrendo o tempo todo lá, né, sobre refutando a teoria pós-tribulacional. Então, por que é que o pós-tribulacionismo tem aquela visão? Devido a um tipo ou um método de interpretação que eles utilizam. E por que os prés, eles têm uma visão totalmente contrária dos pós? Isso porque os prés utilizam um outro tipo de método de interpretação. E daí está a confusão formada. Então, o livro que nós vamos continuar aqui usando era... Eita, eu bati com o pé aqui. É meu velho livrozinho de cabeceira, o Manual de Escatologia de J. Dwight Pentecost. Então, eu vou ler aqui algumas coisas que ele vai trazer. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, o capítulo aqui, ó, os métodos de interpretação, ok? Então, olha só o que é que esse livro aqui ele vai tratar. Das muitas perguntas que se deparam ao estudioso de escatologia, nenhuma é mais importante que a questão do método empregado na interpretação das escrituras. Ou seja, então, o método que é empregado na interpretação é onde vai ter todo tipo de problema entre a corrente A e a corrente B. E agora, quem está certo? O A ou é o B? Ou é o C ou é o D? Há várias, né? Segundo aqui o livro aqui, ele fala que no decorrer da história foram utilizados vários tipos de métodos de interpretação. Mas hoje em dia, o método de interpretação que mais está em vigor, na verdade, é o método alegórico, ou um método histórico gramatical, ou um método literal. Então o problema está nisso aí. Onde é que o método alegórico deve ser usado e aonde é que o método literal deve ser usado? Ou deve se usar só um, ou deve se usar só o outro? Essa é a questão. Olha o que ele vai dizer aqui no livro aqui, ó. A adoção de diferentes métodos de interpretação produziu, olha só, as várias posições escatológicas e as diversas concepções de cada sistema. É um desafio ao estudioso da profecia. Então, devido aos vários métodos empregados, isso aí é um desafio enorme para a pessoa que está iniciando os seus estudos na área da profecia, que no caso eu me refiro aqui à área do estudo da escatologia, que já é uma matéria que por si só ela é muito complicada, ela tem várias ramificações e é difícil de entender. E se você utilizar um método ainda muito mais complicado para tentar chegar a uma conclusão, ainda vai ser pior ainda. E é o que ele fala aqui, ó. Ele vai dizer aqui o seguinte, olha só, as diferenças básicas entre a escola pré e o amilenismo, no caso, né, que são os defensores do arrebatamento pré-tribulacionista e do pós-tribulacionista, são justamente o que? A questão da hermenêutica. A maneira como a hermenêutica ela é empregada. Então, devido à hermenêutica ela ter uma vasta ramificação também, tudo interligado entre ela, aí também vai trazer alguns problemas a chegar a um ponto mais próximo. O que eu quero dizer é isso. É um ponto mais próximo da verdade bíblica, ok? Nenhuma das duas aqui é melhor do que a outra. Não que uma seja herética e a outra seja ortodoxa, ou que A ou B, e aí não é isso, o objetivo não é esse, mas pelo menos é tentar, o meu objetivo aqui é tentar mostrar, pelo menos, qual das duas ela é mais fiel a se aproximar da verdade da palavra de Deus, ok? Ó. Por exemplo, ó, eu vou ler aqui um comentário que um dos precursores, não é precursor, mas é um dos defensores do método alegórico, chamado Oswald Wallace, né? Ele é um dos maiores divulgadores, né?
e é quem é adepto ao uso do método alegórico. Olha o que é que esse cara vai falar. Ele é um defensor do método alegórico, né? A gente vai falar nessa série alguns vídeos, aí não sei quantos vídeos vai ser. Mas olha só o que é que Oswald Wallace, né? Você que é calvinista, você deve conhecer esse camarada aí, né? Olha o que é que ele vai falar. Escuta só. Uma das características mais marcantes do pré, em todas as suas formas, ó, é a tônica dispensada à interpretação literal das escrituras. Ou seja, então ele reconhece, né, que a escola pré, ela tem uma, assim, vamos assim dizer assim, ela tem uma tônica, ou seja, ela é mais propensa a utilizar, ela é fiel a utilizar o método literal das escrituras, ou seja, é o seu carro-chefe, em outras palavras, né, que ele utiliza. Olha só, aí ele vai continuar. A alegação constante, ó, de seus defensores é que somente quando interpretada a letra, a Bíblia recebe verdadeira interpretação. Isso é o que Oswald Wallace está, vamos assim dizer assim, né, acusando a escola pré. E ele não está mentindo, realmente é verdade, entendeu? A posição defendida pela escola que utiliza o método literário ou histórico-gramatical reconhece que a maneira mais fiel de chegar ao que realmente a palavra quer dizer é quando você utiliza o método literal, quando o contexto está inserido nessa situação. Isso não quer dizer que toda a Bíblia deve ser interpretada de maneira literal. A gente sabe que não, porque a Bíblia, como eu falei, se você adquirir esse livrozinho que eu mostrei aqui, ó, de hermenêutica, né, ele vai falar sobre a questão de uso das parábolas, ele vai falar sobre a questão de uma regra hermenêutica chamada de um método chamado, não é método, mas é assim uma ferramenta da hermenêutica, por exemplo, chama de eufemismo. Você sabe o que é eufemismo? Por exemplo, você sabe o que é um hebraísmo? Quando você está lendo aqui, você encontra um hebraísmo, e aí, o que fazer nessa hora? Por exemplo, a Bíblia também ela está cheia de expressões, naquela língua antiga, de expressões idiomáticas. Você sabe o que é uma expressão idiomática? Então é por isso aqui que eu estou falando, que vai ser uma série que eu não sei quantos vídeos vai ser, porque a gente vai se esforçar ao máximo para tentar explicar essas questões que a Bíblia está sobrecarregada, ok? Por exemplo, quando Jesus falou lá, né, ele usou uma expressão da hermenêutica chamada de hipérbole. Por exemplo, ele falou o seguinte, ó: se teus olhos te fizerem pecar, melhor que tu arranque-os fora. Será que ali é para ser interpretado literalmente? Será que é literalmente aquilo ali mesmo ali? É claro que ali não é literalmente. Ele usou uma forma de linguagem para dar peso a uma situação a qual ele estava se referindo. Então, não é porque o pré é adepto do método de interpretação literal que tudo vai ser literal. Com certeza não é. Por exemplo, Apocalipse é que é sobrecarregado dessa questão aí. Capítulo 11, no capítulo 13, né? Capítulo 13, quer dizer, diz que vi uma besta que surge do mar. E aí, será que vai ser uma besta mesmo? Será que é ali, porque nós somos adeptos do literalismo, quer dizer que ali tem que ser literal mesmo? Claro que não é dessa maneira, ok? Então, Oswald Wallace, ele chega a dizer que a tônica principal é o método literal, e ele afirma, né, que nós afirmamos que esse é o único meio de realmente chegar mais próximos das verdades bíblicas. Eu vou continuar aqui. Ele vai continuar dizendo o seguinte, ó: e denunciam, ó, como espiritualistas. Ele está dizendo que somos nós que denunciamos de espiritualistas e alegoristas os que não interpretam as escrituras com o mesmo grau de literalidade que eles utilizam, ok? Então ele tem essa queixa aqui. E outra coisa que eu acho aqui interessante, que ele vai aqui falar sobre Oswald Wallace, é o seguinte, ó: quando Wallace reconhece, ó, que a interpretação literal, agora vê que coisa interessante, esse cara aqui é um defensor do método alegórico, mas ele reconhece, aqui, olha, eu vou ler, o livro está aqui falando, certo? Ó, ele reconhece, ó, que a interpretação literal sempre foi característica marcante do pré-milenismo. E quando ele vai dizer isso aqui, ele está concordando com outro grande
teólogo chamado de Floyd Hamilton. Não, não é Floyd Hamilton, é Charles L. Feinberg. O meu inglês aqui é horrível, certo? Mas eu acho que você deve estar em inglês aqui. Então, ele está concordando com esse outro camarada. Olha o que é que esse outro camarada aqui vai falar. Ele diz o seguinte, ó, que é chamado de Charles L. Feinberg. Ele vai dizer o seguinte: pode-se demonstrar, ó, que a razão, olha a afirmação que esse cara vai fazer da igreja primitiva, do primeiro século. Olha a afirmação que esse cara aqui vai dizer. Que a razão de a igreja primitiva ter sido pré-milenista foi o fato de ter interpretado a palavra de maneira literal. Então aqui ele reconhece que a igreja primitiva, o método utilizado por eles era um método literal e não alegórico. Só que dando um avanço, um pulo. O método alegórico ele veio surgir com Orígenes, ok? Com Orígenes. As suas interpretações alegóricas vieram surgir com Orígenes, que ele misturou, certo? Com a escola alexandrina e filosofia, e aí surgiu o método alegórico. Mas aqui ele está reconhecendo que a igreja primitiva, lá no comecinho, já usava um método literal. Ele continua aqui dizendo o seguinte, ó: ao passo ó, que o abandono dessa visão nos séculos seguintes da história é diretamente atribuído à mudança do método de interpretação. Aqui, ó, eu adiantei mais aqui o livro que está falando, a começar por Orígenes em particular. A gente aqui está apenas fazendo uma pequena introdução. Eu creio que hoje a gente vai ficar só apenas nessa introdução, ok? Mas por isso já vai ficar de orelha em pé do que são as coisas que vêm aí para frente, ok? Outro teólogo aqui, olha o que esse cara aqui vai afirmar em relação ao método alegórico e ao método literal, ok? Agora sim, o nome do cara é Floyd E. Hamilton. Olha o que ele vai dizer aqui, ó: é preciso admitir francamente que a interpretação literal das profecias do Antigo Testamento apresenta o cenário de um reino terreno do Messias, a tal qual proposto pelos pré-milenistas. Ou seja, aqui, esse cara aqui está concordando que quando você tem um método de interpretação literária nas passagens do Antigo Testamento lá, realmente elas indicam um reino milenar, Messias, né, à sua volta, aqui na Terra. Quando você pega essa questão aí, não tem como você tentar desmentir, ok? Ele aqui está concordando claramente que os pré-milenistas estão com a razão em afirmar que as profecias do Antigo Testamento, nesse método, apontam literalmente para um reino terreno do Messias aqui na Terra. Olha o que ele vai dizer aqui agora, interessante. A gente vai consultar algumas passagens, mas nem precisa porque eu tenho elas aqui de cor na cabeça, ok? Era esse o tipo de reino messiânico que os judeus do tempo de Cristo esperavam, com base numa interpretação literal das promessas do Antigo Testamento. Vamos aqui relembrar dois casos. A gente poderia ler, por exemplo, o livro de Lucas, no finalzinho do livro de Lucas lá, do Evangelho que Lucas escreveu, tem aquele caso famoso, né, dos dois discípulos que vão para Emaús. Você já parou para ler aquele texto ali bem direitinho, bem devagarzinho? Qual era a interpretação que aqueles dois discípulos eles tinham do Antigo Testamento sobre o Messias? O que é que eles esperavam? Que era ele que ia restaurar, ia colocar tudo no lugar, mas aí foi morto. Então, ou seja, essa deixa desses dois discípulos aí deixa claro que os contemporâneos da época de Cristo, eles utilizavam o Antigo Testamento num método literal. Não precisa aqui entrar em muitos detalhes. Para você que é cristão, você que lê a Bíblia, você que tem ali intimidade com a Bíblia, você conhece essa passagem aqui que eu estou afirmando, ok? Eu vou aqui pegar para a gente apenas utilizar uma outra passagem que também é muito conhecida,
Deixa eu achar ela aqui, ó. O que eu acabei de ler. O que eu falei aqui está no Evangelho de Lucas, certo? No capítulo 24 de Lucas, a partir do verso 13 se inicia essa história, tá? Aqui, ó. Os discípulos no caminho de Emaús. Não sei se vai dar para vocês lerem aí, ó, mas é Lucas. Tá vendo aqui a referência? Não sei se vai dar para ela focar. Capítulo 24. E aqui se encontra a epígrafe, onde diz aqui, ó, os discípulos no caminho de Emaús, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha só, eu vou aqui só para resumir, certo? Mas é capítulo 24, mas o verso 21 é onde eles respondem uma pergunta que Jesus fez a respeito dessa situação. Mas olha como é que o discípulo ele vai responder a Jesus no verso 21. Ora, ó, nós esperávamos que fosse ele, ó, quem havia de redimir a Israel, implantar o seu reino. Eles interpretavam literalmente. Aqui não tem nada de interpretação figurada, alegórica. Aqui não tem não. Por aqui já dá para a gente resumir essa questão em relação a como era que os discípulos da época de Jesus eles interpretavam o Antigo Testamento. E o Novo Testamento ele é uma explicação clara do Antigo Testamento. Nós podemos colocar dessa maneira, ok? Outra questão interessante que também tem a ver com isso que eu estou aqui falando sobre interpretação, o método utilizado, por exemplo, Atos dos Apóstolos, que também é escrito pelo evangelista Lucas, né? Tem aqui, ó, uma questão que é muito interessante sobre a pergunta que é feita a Jesus. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte, olha só. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino a Israel? Olha só, eles aqui também estavam esperando o cumprimento dessa profecia da restauração tanto geográfica, territorial de Israel, o seu reino davídico milenar. Então eles interpretavam, meu irmão, o método dos caras na igreja primitiva era um método literal, não era método alegórico. Como aqui um próprio adepto do sistema do método alegórico, ele reconhece que a igreja primitiva utilizava um método literal. E como ele frisou bem aqui, claro, aqui nesse comentário aqui de Charles Feinberg, ele diz que essa mudança de interpretação ocorreu anos depois com o aparecimento dessa figura que é chamada aqui Orígenes, esse cara daqui. Ok? Eu vou continuar aqui lendo aqui o comentário que Floyd Hamilton continua aqui onde eu parei. Ele vai dizer aqui, ó, era o tipo que eles esperavam, era o tipo de reino de que os saduceus falavam quando ridicularizaram a ideia da ressurreição do corpo de Jesus. Você lembra dessa passagem também lá nos Evangelhos, onde ele chega assim e diz, Jesus, teve um cara, casou com uma mulher, essa mulher não teve filho com eles, e ela casou com 7. Na ressurreição vai ser filha de... quem vai ser o marido dela? Eles queriam, na verdade, era pegar Jesus, não saber a verdade, ok? Mas no finalzinho desse contexto aí, você lembra qual é a resposta que Jesus dá para os caras? Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. O que nos faz errar é porque nós não queremos conhecer mais a fundo a palavra de Deus. E quando não conhecemos, cometemos erros, equívocos, né? Até mesmo heresias, como a questão dos saduceus aqui, foram duramente repreendidos aqui por Cristo. Eu vou continuar aqui lendo aqui, ó. Mais limpa cada vez, ó. Eu vou ler aqui de novo para a gente não ficar fora do foco, certo? Ó. Era o tipo de reino
de que os saduceus falavam quando ridicularizaram a ideia da ressurreição do corpo, extraindo do Senhor a declaração mais límpida das características da era vindoura que temos no Novo Testamento. Quando eles lhe disseram que erravam, aquilo que eu falei, né, por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. É Mateus 22, 29. Você depois lê esse contexto lá que você vai entender, entendeu? Os judeus buscavam o mesmo tipo de reino esperado pelos pré-milenistas. Ou seja, eu sou um pré, né? Então eu creio que o período dos milênios será um período de milênio de reinado aqui na Terra, como era a esperança e ainda é a esperança do reino judaico. Ok? Que falam do lugar de primazia ocupado pelos judeus, em um reino judaico terreno a ser estabelecido pelo Messias em Jerusalém. Ok? Então aqui, ou seja, ele vai reconhecer. Então aqui, esse próprio aqui, que ele é um proponente do método alegórico, né? Oswald Wallace, então ele vai dizer aqui o seguinte assim, então ele mesmo, ele reconhece a diferença. Então qual é a diferença básica nesses dois métodos de interpretação que ele chegou aqui à conclusão? Eu vou ler, que aqui eu achei muito interessante um tópico que ele falou aqui, olha só, ele reconhece que a diferença básica entre ele mesmo, que é um amilenista, e os prés, qual é a diferença? Não é se as escrituras ensinam um reino terreno. Então a diferença básica entre um outro não é se realmente ela está ensinando o reino terreno, mas que é como nós pré entendemos, mas é como os versículos que ensinam esse reino devem ser interpretados. Então a diferença básica é essa, ok? Uns reconhecem que é um reino literal, né, que vai ser colocado na Terra no milênio, enquanto eles reconhecem que apenas essa expressão milênio, né, é uma expressão simbólica que não quer dizer literalmente um tempo de 1000 anos literais, né? É apenas uma forma simbólica, pode ser 1000 anos, pode ser 2000 anos, não se sabe o tempo. Então essa é a maneira. Olha só, Alice admite, agora vê só, esse cara é defensor, o vídeo parou, né? É aquela questão de sempre, é a internet que fica parando, ok? Então, ou seja, parece que ela caiu, a internet parece que a internet está ficando ruim, ok, abençoado? Aí, quando a imagem congela, é a internet que trava, ok? Então eu vou aqui dizer o seguinte, Alice, eu vou aqui ler o que Alice reconhece, e é um cara que é contra o método literal. Lá na frente eu vou ler coisas que você vai se surpreender com as declarações que esse cara afirma, ok? Então Alice, o nome do cara é Oswald Wallace, ok? Admite que as profecias do Antigo Testamento, ele reconhece que as passagens proféticas no Antigo Testamento, se interpretadas literalmente, elas não podem ser consideradas já cumpridas, que é uma questão que o pós-tribulacionismo faz. Eles alegam o seguinte, que várias dessas passagens no Antigo Testamento proféticas que não se cumpriram, né, elas não podem mais ser cumpridas, porque agora elas vão ser cumpridas através da igreja, ok? Essa é a posição que eles defendem. E esse próprio aqui, Oswald Wallace, ele está reconhecendo isso aqui, mas que de uma maneira diferente. Ele vai dizer o seguinte aqui, se não podem ser consideradas já cumpridas, ou sujeitas ainda a ser cumprida nesta nova era, ok? Então como é que vai ficar? Então se elas forem interpretadas literais, então elas ainda não foram cumpridas e nem têm a capacidade de ser cumpridas agora. Então foram profecias que foram ditas e acabou, ficou para lá, não vai ter um cumprimento? É isso a pergunta que a gente faz. Agora vê só, portanto,
Ó, antes, agora aqui é o autor do livro, ele vai dizer o seguinte aqui, ó, então, portanto, ó, antes de qualquer debate sobre passagens proféticas e sobre, ó, doutrinas de escatologia, é preciso primeiro que estabelecer um método básico de interpretação a ser empregado nesse processo. Olha aqui uma colocação que um outro autor vai fazer. Então aqui o próprio autor aqui do livro diz o seguinte, que antes de você se meter a querer chegar a algumas conclusões dentro de passagens proféticas, dentro da escatologia, antes seria bom você estabelecer um processo adequado a qual vai lhe fornecer material mais próximo das escrituras. Antes de você sair dando tiro para lá, tiro para cá, estabeleça um processo. Isso vai lhe ajudar bastante. E eu mostrei aqui alguns materiais que podem ajudar. E tem outra gama de material. Cabe a você ter recurso para adquirir. Aqui é um autor chamado de Albertus Peters. Ele vai dizer aqui o seguinte, ó, sobre estabelecer um método. Ele vai dizer o seguinte, ó, a questão de as profecias do Antigo Testamento, ó, que está relacionado concernentes ao povo de Deus, ó, devem ou não ser interpretadas em seu sentido normal, como as demais passagens, ou de poderem ou não ser aplicadas de modo adequado à igreja, é a chamada o quê? Questão de espiritualização da profecia. Ou seja, o que é que ele está aqui dizendo? Que muitas das passagens proféticas que estão relacionadas a cumprimento literal sobre Israel, ok? E que não foram cumpridas, o que é que eles fazem? Eles espiritualizam esta passagem, né? Eles descartam totalmente aquilo que o escritor falou, a verdade é essa, não dão a mínima para o seu conteúdo literário gramatical, espiritualizam e dizem que agora é a igreja que está efetuando esse tipo de cumprimento. E esse método aí que esse próprio cara que reconhece, ele chama de espiritualização. É você espiritualizar uma passagem que tem um conteúdo literário a ser ainda cumprido. Olha só. Aí ele vai aqui afirmar o seguinte, ó, o nome do camarada é Albert Peters. Ele vai dizer o seguinte, quem faz esse tipo aqui de uso, esse emprego, esse tipo de metodologia aqui. Ele vai dizer o seguinte, ó, esse é um dos maiores problemas de interpretação bíblica diante de todos os que se propõem realizar um estudo sério da palavra de Deus. Precisa repetir? Não vou repetir não, porque senão o vídeo vai ficar longo. Você volta aí e assista, ok? Então ele fala assim, isso é um grande problema, utilizar esse tipo de metodologia, né, para quem quer realmente fazer um estudo sério da palavra de Deus. Ele diz que isso não é adequado. Gente, quando eu toco aqui na tela é porque tem gente aqui falando comigo no WhatsApp e eu não posso falar, ok? Senão eu vou ter que parar aqui o vídeo. Então, ó, esse é um dos principais. Ele vai continuar aqui refutando e dando o seu parecer nessa questão. Ó. Esse é um dos principais segredos da divergência de opinião entre os prés e os amilenistas. Aqueles rejeitam tal interpretação, ou seja, quem? Os prés. Os prés rejeitam totalmente, eu sou adepto dessa escola, rejeito totalmente essa posição de pegar uma passagem, espiritualizar e falar que é a igreja que está cumprindo agora, ok? Se você for ler, reler muitas questões que tem no Antigo Testamento, você vai chegar à conclusão, por incrível que pareça, se você for fiel à leitura da palavra de Deus, se você for fiel, você vai chegar a uma conclusão de que realmente é impossível em muitas passagens do Antigo Testamento a igreja cumprir esse propósito. Infelizmente vai ser impossível. Então nós, da escola pré, né, que somos adeptos do método da interpretação literal, histórico-gramatical, e enquanto que outras
escolas são adeptas do método alegórico, ok? Então, ó, gente, para que não fique muito extenso, a gente vai trabalhar por essas questões aí no decorrer da semana. Vai ser uma série de estudos. Eu não sei quantos vídeos vai ser, ok? Isso aqui que eu falei aqui foi apenas o princípio é apenas um comecinho, ok? A gente vai trabalhar a questão de qual o método é mais eficaz na sua conclusão, na sua finalização. Ou seja, quando eu falo que é eficaz, não quer dizer que ele é o veredito final, para não menosprezar A ou B, ok? Mas a gente aqui também vai ver, ou seja, qual é a importância que esse estudo nos vai trazer. Tem alguma importância, ok? Só para a gente aqui adiantar, eu vou ler aqui a questão que o livro aqui vai falar sobre a importância de você ter conhecimento sobre os métodos de interpretação, ok? O autor aqui ele vai dizer o seguinte, olha: a necessidade primordial de um sistema hermenêutico é o que? É averiguar o significado da palavra de Deus, ok? Que foi esse livrozinho aqui pequenininho aqui, ó, aqui, ó, essa ferramenta aqui hermenêutica, ok? Ele tem aqui como principal objetivo é avaliar o significado real daquela passagem ou do contexto a qual você está lendo. Olha só. Agora o que ele vai aqui dizer, olha só. É óbvio que concepções tão amplamente divergentes, né, como o pré e o amilenismo, ou o pré-tribulacionismo e o pós-tribulação, não podem ser, eu achei maravilhoso o que ele vai falar aqui, olha só, não podem ser todas corretas, ok? Porque eu falei o quê? Porque o veredito final, quem dá é aqui, ó, ok? Não é a escola A, não é a escola B. O veredito final está contido neste livro aqui, certo? Quem dá o veredito final é o Espírito Santo. Ao teu Espírito, como está escrito lá em Romanos capítulo 8, diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito, ok? Ele vai aqui dizer o seguinte, ó: já que um intérprete, ó, não está manejando um livro de origem humana, mas a palavra de Deus, então já há um grau de dificuldade enorme, porque nós estamos aqui falando de um ser infinito sendo analisado por um ser finito, falho, mentiroso, pecador, corruptível. Tem mais adjetivos aí que a gente possa dar, ok? Então, para que ele possa fazer esse estudo, ele vai dizer o seguinte, ó: ele deve munir-se de um método preciso de interpretação. Por quê? Caso contrário, o erro será o resultado inevitável de seu estudo. Ok, irmão? Então, a gente vai ficar por aqui hoje, né? Foi apenas uma pequena introdução, a gente vai parar. Então, na próxima semana, a gente vai trabalhar, a gente vai começar aqui a trazer aqui algumas questões sobre, por exemplo, quais são os métodos mais utilizados nos dias de hoje. Tem o método de interpretação alegórica, ok? Que a gente viu aqui, que era um método que surgiu lá no século II com Orígenes. A gente viu aqui muito bem que os próprios adeptos do método alegórico, eles reconhecem que as escrituras, na época dos discípulos de Cristo, na época dos apóstolos, na época dos pais da igreja, a internet está travando, é a internet, aí quando congela é porque a internet parou, ok? A internet está ruim, a culpa não é minha não, ok? Para a gente encerrar, então, como eu estava falando, os próprios adeptos do sistema do método alegórico, eles reconhecem que a igreja primitiva utilizava um método literal. E com a mudança do método, aí começou a entrar confusão
dentro da igreja, ok? E isso vem até os dias de hoje. Eu não quero aqui também dizer que com essa série que a gente vai aqui expor, não quer dizer que eu vou fechar aqui e a gente vai ficar tudo agora por dentro. Não, não é isso não, porque eu sou falho, entendeu? E estou sujeito a uma avaliação crítica sua, ok? Então nas próximas videoaulas, nas próximas lives, a gente vai começar aqui a entender e a estudar um pouquinho o que é o método alegórico. Então a gente vai definir o que é esse método alegórico. A gente vai ver quais são os perigos que este método ele trouxe para dentro da área teológica, para dentro da igreja, ok? A gente vai ver aqui também qual é o uso que o Novo Testamento faz do sistema de alegoria, entendeu? Que é uma questão que os adeptos desse sistema faz. Eles dizem o seguinte, só que adiantando, que o correto é usar o método alegórico porque o Novo Testamento utiliza um método alegórico. E a gente vai ver que isso é um equívoco, entendeu? Por exemplo, o próprio Jesus, nos seus discursos, a maioria dos seus discursos era tudo dentro de parábolas, que não tem nada a ver com alegoria. Então até parecidos, ok? Mas ele não utilizava um método alegórico. Aí eles vão dizer, não, mas o apóstolo Paulo, ele utilizava alegoria. Não, ele fez uso de uma alegoria do Antigo Testamento, mas não era a sua ferramenta principal, ok? Então, depois a gente vai explorar o método literal, a sua definição, quais são as evidências a favor de se usar esse método literário, quais são as suas vantagens que esse método pode nos fornecer, em que se baseia esse método literal. Nessa introdução que a gente já deu para ver em que ele se baseia. Ok? Então a gente vai ficar por aqui, né? Eu agradeço a vocês que estão até agora comigo aí suportando eu falar aqui dessas coisas, né? Até a questão de sobre escatologia, você que não conhece, talvez para você eu esteja aqui falando em grego, né? A questão teológica ela é muito complexa, ela tem várias ramificações, né? E a que eu mais sou apaixonado está aqui, ó, manual, é a matéria de escatologia. Para mim é uma das matérias, e a mais complexa, é uma das mais difíceis dentro do ramo teológico, mas é uma coisa que eu me identifico bastante, né? Só livro de escatologia aqui, eu acho que eu já passei de 40 livros de escatologia aqui, e quanto mais aparece eu adquiro, porque é uma forma de a gente se embasar, a gente se enquadrar, até para você ter argumentos mais favoráveis para que você possa ter um debate mais bem aguçado, um debate mais bem claro, né? Você não ficar falando coisas alheias no vento, soltando, ou seja, ficar como cego em tiroteio, ok? Então eu agradeço a você, espero que você possa ter entendido. Se você não entendeu o que eu falei até aqui agora, é porque eu falo rápido, ok? Aí por isso que eu deixo esse vídeo aí gravado no Facebook, também tem lá no meu canal no YouTube, tem vários outros estudos lá e você vai analisando devagarinho, vai juntando, é como um quebra-cabeça, é uma engrenagem. A engrenagem ela trabalha toda ajustadazinha ali, toda bem certinha, bem lubrificada, para que as peças elas não se desgastem, ok? Então há ali uma união das peças para que você possa ver o quebra-cabeça com todas as suas pecinhas nos lugares. Então a gente demora para montar esse negócio aí, mas com a ajuda do Espírito Santo a gente consegue chegar lá, ok? Então que você possa, aí depois você volta aí, vai ficar gravado no Facebook, você volta, vai assistindo devagarinho e vai tirando suas conclusões. Se quiser você nota aí, até também no próximo vídeo, se você quiser, você pode fazer perguntas sobre essa primeira introdução aqui que nós demos, que talvez eu falei rápido, você não entendeu bem. Aí você pode fazer perguntas, né, se depois quando eu observar, no decorrer das mensagens, eu vou respondendo uma a uma e a gente vai chegando a um ponto mais próximo aí da verdade da Escritura. A verdade, meus amados, está aqui, ó. A verdade está aqui. Apesar de haver livros, materiais, tudo papapá, mas eles são bons. São ferramentas, são auxiliares que vão, como subsídios que vai ajudar você. Mas a verdade única está aqui, entendeu?
O que esses homens fazem é com base no que eles entendem, o que nós entendemos, no que tiramos aqui da nossa mente totalmente imaginária, né? Mas que o Espírito Santo é que ajuda o homem a entender o que Deus espera de cada um de nós. Então, para encerrar, sobre isso aqui que eu estou falando, de interpretação e de ficar por dentro, eu quero ler aqui apenas uma pequena passagem na Escritura que se encontra na primeira epístola que Paulo escreveu à igreja de Corinto, sobre essa questão de você entender e você não entender. Então, quem é que entende as profecias, os mistérios que Deus tem em sua palavra? O que se faz necessário você ter para entender? No capítulo número 2 da primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, que era uma igreja que deu bastante trabalho, eu confesso que eu sou apaixonado por essa epístola aos Coríntios. Essa carta aqui aos Coríntios, ela é uma carta muito interessante, que ela vai tratar de sérios problemas que a igreja deu a ele. E ele escreveu aqui esse compêndio aqui teológico, ensinando, né, como que deve ser o comportamento dos irmãos diante das diversidades que existem, né, dentro da igreja. Só para você ter ideia, comentários dessa carta aqui aos Coríntios, eu tenho 37 comentários só da primeira carta aos Coríntios. Então tem um material muito grande, não é porque não está aqui, né? Mas vamos lá, olha só. Olha o que aqui Paulo aqui vai dizer, ó, aos irmãos daquela igreja. E serve de reflexão para mim e para você, para que a gente possa entender melhor o que as Escrituras dizem, ok? Se você quiser abrir aí, pegar a sua Bíblia se você quiser, ok? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, a partir, ó, do verso 10. Diz assim, ó: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque, ó, o Espírito a todas as coisas perscruta, ou seja, penetra, ele consegue entrar, e até mesmo as profundezas de Deus. Ó. Por quê? Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ó, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Olha que coisa interessante. Agora, olha o que ele vai falar agora. Ó. Verso 12. Olha, ora, nós, para a igreja ele está falando, não é para o mundo, é para a igreja. Ora, nós, ó, não temos recebido Espírito do mundo, ou seja, Espírito do mundo se refere ao Espírito que está no homem. A gente não recebeu esse Espírito do mundo, ele vai dizer aqui, ó. E sim, ó, o Espírito que vem de Deus. Ó. E qual é o objetivo de termos recebido esse Espírito de Deus? Qual é o objetivo? Para que, ó, conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. A salvação, ele está falando sobre salvação, ok? E sobre conhecimento dos mistérios de Deus, ok? Ó, disto também, ó, falamos, não em palavras, ó, ensinadas pela sabedoria humana, pelo espírito humano. Pode ser também interpretado dessa maneira, ó. Mas, ó, ensinadas, ó, pelo Espírito. E a palavra Espírito aqui nessa segunda passagem está com a letra maiúscula, ok? Se referindo ao Espírito Santo de Deus, ó. Conferindo, comparando, que é uma linguagem português arcaica, ok? Ó. Coisas espirituais com coisas espirituais. Ó. Ora, esse é o versículo que eu quero frisar. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. A minha pergunta é, o que é o homem natural? Ok? O que é o homem natural? É o homem que não recebeu o Espírito de Deus. É o homem que tem o Espírito humano ainda em si. E não consegue entender as coisas do Espírito de Deus. Ok? Ele vai dizer aqui, ó, porque, ó, lição, loucura. Você pode ver que uma pessoa que ela não tem conhecimento da palavra de Deus, quando você fala sobre alguma coisa, alguma palavra profética, alguma coisa que está relacionada aqui a uma coisa misteriosa, ele vai dizer, oxe, tu estás ficando doida, isso não acontece não. Eu vejo muito isso na minha família, ok? Oxe, isso aí não acontece, tu está ficando doido. Porque ele não entende as coisas que pertencem ao mundo espiritual, ou seja, ao Espírito de Deus, aquilo que Deus reservou para os seus. Olha só, e não pode entendê-las, porque, ó, elas se discernem espiritualmente. Agora, para fechar,
Porém, verso 15, ó, o homem espiritual, todas as coisas, ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então ele fala aqui sobre duas categorias de pessoas: o homem natural e o homem espiritual, ok? Se você quiser entender melhor esse contexto, eu recomendo que você pegue a sua Bíblia aí e vá ler o 2º capítulo da primeira carta aos Coríntios, ok? E ele aqui vai entender, fechar, isso está dizendo o seguinte aqui, no verso 16, ó, pois, ó, quem conheceu a mente do Senhor, que o possa o instruir. Então só quem é que conheceu a mente de Deus para ensinar a Deus? Quem? Em outras palavras, ok? Mas quem é que conhece a mente do Senhor? O próprio Espírito Santo. Aí ele vai dizer, ó, nós, porém, ó, temos a mente de Cristo, o Espírito de Cristo, o modo de pensar como Cristo pensava, ok, irmãos? Então eu quero finalizar com essa pequena reflexão. Você guarde tudo que eu falei, compare as coisas que a gente vem aqui relatando, ok? E tire suas conclusões, né? Depois você pode aí mandar comentários, é uma coisa que eu sou aberto a você fazer seu comentário, você fazer sua crítica, né? É necessário até que você faça a crítica, porque a sua crítica, ela vai me ajudar bastante. Porque quando você faz uma crítica dizendo, não, mas isso aí vai me despertar mais ainda, porque eu vou correr mais atrás, ok? Para a gente tentar resolver problemas que podem surgir. É chamado de acidentes de percurso, isso sempre vai acontecer, ok? E como eu falei, repito, a palavra final está com a palavra de Deus, ok? Então que Deus abençoe você tremendamente, abençoe toda a sua família e que você possa continuar aí meditando. Eu peço que você também possa voltar suas orações para a minha vida, para a minha família, para a minha casa, que todos nós precisamos de oração, né? Todos nós somos falhos. É claro que no decorrer dessa mensagem que eu falei aqui, algumas coisas podem ter sido falhas, né? Eu posso ter me equivocado em alguma ideia, e aí por isso que eu necessito de você fazer a sua crítica, você fazer a sua colocação, ok? Então o meu desejo é que Deus abençoe a sua vida, abençoe sua família e que Ele lhe dê sabedoria para que você possa entender a vontade do Pai, em nome de Jesus, amém? Fica com Deus e uma boa noite para todos vocês.